Olá, eu sou José Pinto Júnior e hoje vamos gravar mais uma entrevista para o Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha pelas redes sociais. Temos a honra de receber hoje o presidente da Casa do Valpaiva, que é a ONG campeã no Nordeste em termos de transparência e reconhecida no Brasil inteiro também em efetividade, que trabalha com o foco da campanha do diagnóstico precoce em relação ao câncer. Hildo Campos, muito obrigado por estar conosco. Tudo bem com o senhor? Tudo, Peter. É um prazer estar aqui de novo com você para a gente falar um pouquinho do câncer infantil juvenil no Rio Grande do Norte e no Brasil. Hildo, vamos compartilhar um pouco com nossos ouvintes, telespectadores, internautas acerca da missão. Quando foi que surgiu como é que surgiu a ONG e como é que você decidiu por esse foco de identificar o câncer de forma precoce? Na verdade, a Casa do Valpaiva existe há 22 anos, né? Ela iniciou-se para atender toda essa demanda do estado do Rio Grande do Norte, né, de acolher essas crianças que vêm do interior do estado e seus acompanhantes. E aí a gente foi tentando aprofundar o porquê de tantas crianças que a gente perdia, de tantas crianças que a gente tinha elas curadas, mas com sequelas. E a questão do diagnóstico precoce é de suma importância. Por quê? Porque você tem um tratamento menos invasivo, menos doloroso, mais barato, beneficia a todos, né, e você tem a cura efetiva. E na verdade, um direito, né, do cidadão, principalmente da criança, ser tratado com dignidade. E a casa busca dar a ela essa condição. Né? Nós temos no Brasil, e no Rio Grande do Norte não é diferente, uma dificuldade muito grande porque nós não temos especialistas na maioria das cidades. Nós temos, quando temos, um médico generalista, nós não temos um pediatra, um oncologista pediatra. Isso faz com que se demore a fazer um diagnóstico. Quase sempre esse diagnóstico é feito na capital, em Natal, porque essa criança demandou muito tempo fazendo um exame, demandou muito tempo ter acesso ao médico, e você imagine que no interior é difícil, né? Às vezes o pai ele não tem um plano de saúde, ele depende do político, ele depende do patrão, né? Um agricultor, e aí o que é que acontece? Essa criança passa muito tempo, e esse muito tempo no câncer infantil juvenil, ele é fundamental, né, que ela chega aqui com o diagnóstico tardio. E aí nós temos no Brasil hoje, Pinto, uma situação caótica, porque o nosso índice de cura no Brasil é igual a da Venezuela. Então veja que a gente está perdendo muita coisa, em torno de 48% de cura. Nos países desenvolvidos está em torno de 70%. Então nós temos aí um espaço muito grande de crianças que a gente perde. E na hora que a gente vê que no Brasil agora, por exemplo, a previsão de vida aumentou para 75 e alguma coisa anos, e você está perdendo criança, então se a gente for fazer essa multiplicação aí, é um número astronômico, né, de perda. Mas não é só essa a questão é que é o direito que essa criança tem de ser tratada, de ser curada, o direito que ela tem de ser vista como um cidadão, não como um número. Né? E é uma luta que a gente tem nesses últimos 22 anos para que isso seja real e seja verdadeiro. Eu queria que você, recentemente, a Casa do Valpaiva foi reconhecida, né, como a melhor do Nordeste, uma das melhores do Brasil. Quais foram os principais critérios para esta avaliação e esta consequente premiação? Na verdade, isso é um ranking da revista Época, com o Instituto do Ar, que eles fazem uma aferição aí, em cima de alguns parâmetros, tipo transparência, da visibilidade, da prestação de serviço, da qualidade da prestação de serviço. Então esse ranking ele inclui as 100 melhores e ele também escolheu a melhor por região. E nós ficamos entre as 100 melhores e ficamos como a melhor do Nordeste. E também agora a gente conseguiu atingir o conceito A. Esse conceito A do Instituto do Ar, né, ele é baseado em cima de 44 parâmetros, indicadores da visibilidade, da transparência, né, dos números, da resolutividade, do acesso, de tudo que você pode imaginar que uma instituição do terceiro setor tem que ter. Isso é importante porque a Casa do Valpaiva ela vive de doação. Né? O financiamento que acontece para a sua vida, no seu dia a dia, é feito através da doação. E essa doação ela se origina
da pessoa física. São quase 20 mil pessoas que doam todo mês e que fazem acontecer um orçamento aí maior que 5 milhões de reais ano. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque se não fosse essa doação, se não fosse esse financiamento da pessoa física, a gente não tinha como se sustentar. São 98 colaboradores, são 98 pessoas que lá trabalham, tá? Para atender uma demanda aí já passaram nesses 22 anos quase 1.400 famílias. Então são pessoas físicas e empresas, né? Nós ganhamos muitos projetos ao longo do ano, que doam e que fazem com que essa ação ela seja continuada, ela seja diuturna e ela possa atender cada vez mais essas crianças que chegam do estado e também de fora do estado. A gente recebe de outros estados crianças que vêm para fazer transplante e que passam muito tempo na casa e que têm um custo diferenciado porque precisam de mais cuidados. Inclusive, eu estive lá visitando e acolhe a família também, né? Tem um espaço também para que as mães possam ter um conforto, né? Por aquela situação que a família está vivendo. Tem toda uma logística para tornar a cura possível. Na verdade, na hora que você tem uma criança com câncer, um filho com câncer, você se desestrutura, né? A família, se desarticula a família. E na hora que a gente entende que são famílias pobres que chegam, que vêm, né, do interior, que deixam lá o resto da família, que passam necessidade, né? Às vezes grande parte das mães elas não tem a família constituída, às vezes não tem o marido, ou são separadas. Então você imagina que você tem que criar uma condição de equilíbrio para a criança e para acompanhante, que geralmente é a mãe. E aí a gente tem, na verdade, um resgate das rotinas que a gente perde quando adoece. Quando a gente adoece, a gente não tem trabalho, não tem lazer, né? Não tem atividade de sala de aula, essas coisas, e a casa ela proporciona isso. E para a criança e para as mães, é a rotina de ofícios, para que elas aprendam algum ofício, para que elas possam também ali mudar a perspectiva de vida. Então é interessante isso, porque tem várias mães hoje que estão ganhando dinheiro com as atividades que aprenderam lá, com os ofícios que aprenderam lá, salão de beleza, organizando festas, com doces, salgadinhos, ornamentação, vendendo em feiras livres. E interessante que agora eu tive a terceira mãe que comprou carro, com recursos dos ofícios que elas aprenderam lá. E estão comprando o carro, porque, por exemplo, tem uma mãe, essa última, que ela roda as feiras livres de Natal e da Grande Natal, com os produtos que ela desenvolve, que ela aprendeu a fazer lá. Então ela sai e vai para as feiras e, quer dizer, mudou a vida dela. Então isso é importante, porque na hora que essa mãe está lá, ela está saindo do foco da doença, ela está descontraindo, ela está pensando em outra coisa, né? E isso ajuda muito, tá? E na hora que muda a perspectiva de vida também. Deixa eu fazer uma provocação aqui para o pessoal que está nos acompanhando, sobretudo das secretarias municipais, da secretaria estadual, porque lá se encontra as crianças, né? Sobretudo nos municípios, que é onde mora o cidadão. A secretaria municipal, que já teve uma experiência dessa, né, com o ex-secretário do Estado, Rui Pereira, de ter uma cartilha para onde os professores pudessem identificar e, como é o foco da Casa do Valpaiva, descobrir que a criança tem câncer o mais cedo possível. Quanto mais cedo, parece que é proporcional à cura, né? Quanto mais cedo descobre, mais possibilidade de cura tem. Em que medida as secretarias municipais de saúde e de educação poderiam contribuir nessa parceria de salvar a vida de crianças? Na verdade, Pinto, como eu disse, é um problema de todos nós, né? Então, na hora que você pega o professor, na hora que você pega o profissional da área de saúde e ele está capacitado, ele está trabalhando isso, é de muita importância. Porque, por exemplo, o professor passa muito tempo com a criança, ele está acompanhando a criança ali. Ele não vai fazer diagnóstico, quem faz diagnóstico é o médico, quem faz diagnóstico é o pediatra, tá? Mas ele pode ajudar. Na hora que você tem a sociedade com a cultura, a sociedade entendendo, conhecendo, sabendo os sinais e sintomas, fica mais fácil. A gente tem alguns exemplos disso. De mãe que leu na sacolinha do Nordestão os sinais e sintomas, fez o diagnóstico da filha e o dela também, e estão curadas. O fotógrafo do interior, tirando foto, viu a mancha branca no olho da criança, nem sabia,
Nada mais disse, mãe, sua filha tem um câncer, entendeu? Quer dizer, veja como a informação é importante. Você está falando de vida, nós não estamos falando aqui de outra coisa, falamos de vida, tá? Então todo mundo, na verdade, todos os atores, é o avô, é o professor, é o pai, é o amigo, o vizinho, tá? É o conhecido, todo mundo tem que saber quais são os sinais e sintomas, porque aí ajuda a fazer a suspeita e leva para um profissional, o médico que faz o diagnóstico. Perfeitamente. Queria agradecer imensamente a presença do presidente da Casa do Valpaiva, aqui no Potiguar Notícias, Rio do Campos. Muito obrigado e vida longa para você e para a Casa do Valpaiva. Eu lhe agradeço, Pinto, pelo seu convite e nós estamos à disposição para falar um pouquinho desse tema. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha, muitíssimo obrigado. Se quiser conhecer mais, entra lá no site da Casa do Valpaiva e também temos uma parceria com o portal Potiguar Notícias, onde são publicados vários textos acerca desse problema de profissionais especializados. Muitíssimo obrigado. Pinto Júnior para o Conexão Potiguar.